eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A expectativa de uma disputa apertada no segundo turno das eleições presidenciais intensifica o clima de decisão na reta final da campanha. Todos os acontecimentos políticos dos últimos dias, antes da votação do próximo domingo, têm sido encarados como eventos que podem influenciar o resultado das urnas. Um exemplo foi o caso envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, que resistiu a uma ordem de prisão com tiros e granadas contra agentes da Polícia Federal. Jefferson teve a sua prisão preventiva decretada no sábado pelo ministro Alexandre de Moraes e divulgada no domingo. Ele recebeu a Polícia Federal a tiros em sua residência e acabou ferindo 2 policiais federais, isso porque ele jogou uma granada contra a equipe, contra a Polícia Federal. Por conta disso, outro mandado de prisão foi expedido no domingo pelo ministro Alexandre de Moraes, alegando então uma suposta tentativa de homicídio contra os agentes da Polícia Federal. Depois da prisão ser confirmada, após horas de negociação entre Roberto Jefferson e policiais federais, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, negou ter proximidade com o ex-deputado preso e manifestou apoio aos agentes da PF. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o tratamento dispensado a quem atira em policial é de bandido. Ele também prestou solidariedade aos policiais feridos no episódio. Bolsonaro ainda determinou, como a gente já falou aqui na CNN, a ida do ministro da Justiça para mediar a situação lá no Rio de Janeiro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, adversário de Bolsonaro no segundo turno das eleições, também comentou o assunto e descreveu Roberto Jefferson como um dos principais aliados de Bolsonaro. A gente vai ver agora a manifestação do ex-presidente Lula. Para ele, Roberto Jefferson é um criminoso e um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro. Vou abrir aspas aqui para Lula. Ele é a cara do que Bolsonaro prega. Fecha aspas. Mas não foi só a prisão de Roberto Jefferson que movimentou a corrida eleitoral nos últimos dias. Em outro desdobramento importante do fim de semana, o Tribunal Superior Eleitoral concedeu uma série de direitos de resposta ao candidato do PT na propaganda eleitoral de Bolsonaro. A maior parte dos ministros decidiu que sim, Lula terá direito de resposta no horário eleitoral de Bolsonaro. Mas de quanto tempo? Qual é a dimensão desta decisão? No voto da relatora, ela decide que Bolsonaro vai perder 24 inserções. A ministra diferencia o que é vídeo de inserção. Ela diz que eram 116 vídeos que correspondem a 24 inserções. Mas é aquele número que estava sendo divulgado de 164 inserções. De acordo com a ministra, houve um erro na divulgação desta quantidade de inserções, que ela refez os cálculos. Ela chama de erro formal, erro processual, em que nem todos os pedidos apresentados por Lula estão sendo considerados nesta decisão agora. Alguns deles foram retirados por um erro processual, de acordo com a ministra. Com esse pano de fundo, a menos de uma semana da definição da disputa pela presidência, as campanhas de Lula e Bolsonaro se mobilizam nos últimos esforços para conquistar o voto dos eleitores. No episódio de hoje do Item Mais, vamos falar sobre como os 2 candidatos procuram lidar com os últimos acontecimentos da campanha e o que eles planejam para os dias que restam até a votação no domingo. Na primeira parte desse episódio, eu converso com a Tainá Falcão, repórter da CNN, que está acompanhando a campanha do ex-presidente Lula. Tainá, na correria, principalmente pelo sudeste do país. Seja muito bem-vinda. Obrigada por dispor aí de um tempinho para conversar com a gente. Oi, Carol, tudo bem? Acabei de chegar de Minas Gerais. Já estou aqui a postos para vocês. Então vamos lá, Tainá. A gente está acompanhando o teu roteiro, já que estamos acompanhando a campanha do ex-presidente Lula. E claro, a gente quer saber como é que está o posicionamento da campanha diante dos últimos episódios que estamos acompanhando. Vamos ao episódio Roberto Jefferson. A campanha do ex-presidente Lula já está divulgando nas redes sociais vídeos relacionando a imagem do presidente do PTB, Roberto Jefferson, com a de Jair Bolsonaro, numa tentativa de desgastar a imagem do candidato à reeleição após o episódio do último domingo. Vem mais por aí, Tainá? A campanha do PT consegue mensurar os impactos desse episódio nessa reta final?
Sim, a gente deve esperar por mais. O que a campanha está avaliando nesse momento é se esses vídeos que já estão circulando pelas redes sociais e sendo massivamente divulgados pelas redes de mensagens, pelos aplicativos, vão também ser inseridos nas propagandas eleitorais, né? A comunicação da campanha estuda uma forma de continuar explorando o caso Roberto Jefferson, fazendo uma relação com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que a gente chama a atenção são alguns limites que estão também dentro do campo de visão da campanha, porque hoje, por exemplo, a gente está falando na segunda-feira, gente, um dia depois, talvez menos de 24 horas depois de estourar esse escândalo, né, envolvendo Roberto Jefferson, que era um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, do qual ele agora tenta se desvincular. Hoje já teve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, do ministro Alexandre de Moraes, contra um dos principais aliados do ex-presidente Lula, um dos grandes articuladores de Lula nas redes sociais, que é o André Janones. A gente noticiou hoje cedo, teve já uma decisão do Alexandre de Moraes, respondendo a um pedido da campanha do presidente Bolsonaro para que fossem retirados do ar os posts que relacionam Bolsonaro a Roberto Jefferson, com a justificativa de que o Janones estaria explorando Jefferson como um dos coordenadores de campanha, o que, segundo a coligação do presidente Bolsonaro, não é verdade. Né? Então a gente já começa daí demonstrando a força que esse caso vai ter, esse cabo de guerra que vai virar o evento Roberto Jefferson nas duas campanhas. Né? Então, de um lado, a campanha do presidente Jair Bolsonaro tentando diluir os efeitos ruins desse episódio e de outro, a campanha do ex-presidente Lula pensando a melhor forma, se é que existe melhor forma, né? Já que a gente caiu nessa discussão, né, Carol, de apenas falar sobre ataques, enfim, as duas campanhas estão muito focadas nisso nesse momento, mas dentro do campo da comunicação, a melhor forma para eles, para o PT, de explorar esse caso em favor do ex-presidente Lula. E o ex-presidente Lula teve uma vitória no Tribunal Superior Eleitoral, conseguiu o direito de resposta dentro da propaganda de Jair Bolsonaro. Qual é a estratégia que a campanha do PT tem em mente para utilizar esse tempo? Tem, Carol. Inclusive, foi outro assunto que virou disputa também entre as duas campanhas, porque a gente, se voltar um pouquinho no tempo, vai lembrar como que essa história surgiu com uma decisão de uma ministra. A própria ministra depois decidiu suspender a própria decisão para levar para o colegiado decidir, para o TSE, que no meio do caminho tentou chegar a um diálogo com as duas campanhas. Foi uma sugestão dada pelo ministro Alexandre de Moraes, desde que eles não se atacassem mais, que voltaria do zero, né? Que não haveria inserção nem para um lado nem para o outro. O ex-presidente Lula mandou recado, mandou o advogado lá para participar dessa reunião e disse que não ia abrir mão das inserções das quais ele tinha direito. Enfim, é um momento delicado, é um momento de reta final. Ninguém quer perder tempo nem espaço, né, Carol? Então, o ex-presidente Lula, a gente já está tarde gravando aqui, então ele gravou durante a manhã dessa segunda-feira um pedaço dessas inserções, né? E o que ele falava para a gente e o que a campanha estava se movimentando para fazer, ainda que a gente tenha poucos detalhes do que virá, mas o que eles pretendem fazer é usar esse tempo para falar de propostas, né? O tempo inteiro a estratégia foi muito focada, principalmente no primeiro turno, né? Agora no segundo turno tem essa briga de rejeição muito grande, né? Esse duelo de rejeições, mas no primeiro turno a estratégia da campanha do ex-presidente Lula era que, por mais que houvesse uma necessidade de se defender, e eles ficaram na ofensiva por muito tempo, tentavam colocar no campo de discussão, mesmo que na posição de defesa, as propostas do ex-presidente Lula, principalmente para a economia, né, que é o mote dessa eleição, Carol. E esse deve ser, então, o tom adotado por Lula, inclusive durante o último debate, antes do segundo turno, Tainá. A gente pode esperar um tom mais propositivo por parte do candidato do PT? Olha, Carol, a gente pode esperar, mas se vai ser assim, eu acho complicado a gente apostar, né? Porque a gente sabe que do outro lado também, quando a gente conversa com a campanha, só para a gente fazer um diagnóstico mais claro do que a gente ouve, Carol, nos bastidores. Quando a gente conversa sobre debate com as campanhas, é sempre nesse sentido que a gente ouve do núcleo duro de comunicação, né? De 3 dos principais coordenadores de campanha dessa área. É que há a indicação e orientação e o desejo do próprio ex-presidente Lula de manter o foco na sua
suas propostas, especialmente aquelas voltadas para a classe média, para a população de baixa renda, para a população endividada. Um dos principais programas de campanha do ex-presidente diz respeito a renegociar dívidas da população. Então, ele sempre que pode, se você prestar muita atenção no discurso dele, ele sempre que pode traz esse assunto para a roda. Mas, da vontade do ex-presidente da campanha de apresentar essas propostas no debate para o que vai acontecer, tem uma distância muito grande. A gente viu isso já no primeiro debate, do segundo turno, no debate da Band, né, Carol? Que os dois ficaram numa troca de acusações e numa tentativa de defesa dessas acusações, né? Quando um não estava acusando, estava se defendendo e vice-versa. Então, eu acredito que vai haver uma tentativa, claro, de trazer o debate mais para si, de chamar para o ex-presidente Lula a responsabilidade do que é pegar o Brasil agora, pós-Bolsonaro, é o discurso deles nesse momento, de jogando nessa linha. Vai haver essa tentativa, mas eu acho muito difícil, Carol. Se fosse para apostar, né, não vou fazer apostas porque é muito arriscado a gente fazer qualquer aposta, tudo muda num piscar de olhos nessa campanha. Só para concluir, eu dizia que se fosse, né, para imaginar o que vai acontecer, eu acho que é mais ou menos o roteiro do que a gente viu no debate anterior. Um acusa, o outro se defende, um se defende, o outro acusa e vice-versa, e muito pouco de proposta. Infelizmente, né, Tainá? Mas vamos lá. Para encerrar, estamos a poucos dias do segundo turno. Já é possível fazer um balanço final das campanhas? Hoje, a equipe do PT consegue apontar erros e acertos, pontos fortes, pontos fracos nessa disputa pelo Palácio do Planalto? Acho que sim, Carol, até fazendo uma leitura da minha, né, perspectiva aqui como jornalista, repórter carrapato, que teve com eles por 3 meses viajando e muito perto ali da coordenação da campanha, eu acho que há uma avaliação interna em alguns momentos de que se demorou um pouco para se agir em relação a alguns assuntos. Eu acho que a campanha do ex-presidente ela é muito grande, ela é muito heterogênea, são muitas cabeças pensando e cabeças no topo do partido, né? Muitas lideranças, muitas representações com força, às vezes disputando o mesmo espaço. Esse é o entendimento que eu tenho de dentro, né, de quem está acompanhando, porque tem muita gente para falar sobre tudo. Tá? Então, eu acho que em muitos momentos a campanha ficou um pouco pulverizada, havia muita discussão e pouca ação para alguns assuntos. Só para dar um exemplo mais recente que vai estar fresco na memória de vocês, a carta aos evangélicos, né? A gente passou acho que 3 semanas ou quase isso falando dessa carta. Havia uma resistência do ex-presidente Lula em adotar esse discurso, mas a avaliação de muitos dos aliados é que demorou. Que demorou e que agora que ela saiu não se sabe se ela vai ter algum efeito prático, ao que me parece não. Mas é só para te dar um exemplo de alguns pontos que podem ter atrapalhado a campanha do ex-presidente Lula. Esse número gigante de coordenadores e pessoas talvez que não se organizaram em alguns momentos para falar a mesma língua. Agora, o ex-presidente Lula, né, como eu falava anteriormente, e a campanha existiu muito, e eu acho que isso acabou sendo muito importante para ele também, em falar sobre o Brasil real, sobre as necessidades reais do brasileiro, né? O ex-presidente trouxe o assunto da fome para os seus discursos, em todos eles ele fala sobre os mais de 30 milhões de brasileiros que passam fome, fala da necessidade de aumento real do salário mínimo, fala da necessidade de renegociação das dívidas. Então ele traz assuntos que hoje tocam o brasileiro médio, o brasileiro que trabalha, o brasileiro que está desempregado, fala muito sobre isso, trouxe a economia para o centro da discussão desde o primeiro momento. Então eu acho que isso foi um acerto da campanha. Enxergo dessa forma, Carol. Agora, uma avaliação mais precisa, acho que a gente vai conseguir fazer depois do resultado das eleições, vai ficar mais claro. Então você já está convidada, viu, Tainá, para essa conversa aqui com a gente no Item Mais. Um bom trabalho nesse finzinho de campanha. Mais uma vez, obrigada, Tainá. Um beijo. Sempre bom falar com vocês, sempre, Carol. Sobretudo com você. Muito obrigada, viu, pelo convite. Parabéns pelo trabalho, pela competência.
Como já falamos nesse episódio do Item Mais, o ex-presidente Lula foi o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais, com pouco mais de 6 milhões de votos de vantagem sobre o atual presidente, Jair Bolsonaro. Os números da votação no início do mês e as mais recentes pesquisas de intenção de voto apontam que a distância entre os dois candidatos é pequena e a previsão é de uma disputa acirradíssima no dia 30 de outubro. Eu conversei com o Antônio Lavareda. Ele é um dos cientistas políticos mais tarimbados do Brasil e vem travando uma belíssima batalha em defesa da ciência e da boa argumentação. E ele diz, olha, eu sempre achei que a gente precisa, para analisar uma eleição, buscar referência em fatos anteriores, de correlação de forças. Esse segundo turno vai ser parecido com 1989 e com 2014. Em 2014, a diferença foi de 3,4 pontos percentuais de Dilma para Aécio Neves. Em 89, de cerca de 5 pontos. A coisa, de fato, vai ficar muito nervosa nessa reta final. O cenário de uma corrida eleitoral disputada voto a voto reforça a importância da movimentação dos candidatos nos últimos dias da campanha. Tanto a escolha dos compromissos que Lula e Bolsonaro terão pela frente, como a postura e o discurso dos dois candidatos podem fazer a diferença nesta reta final. Já falamos com a Tainá Falcão sobre a visão da campanha de Lula e agora, na segunda parte do Item Mais, vamos conversar com Leandro Magalhães, repórter da CNN, que acompanha o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro. Leandro Magalhães, também nessa correria, nessa reta final de campanha, mais uma vez obrigada por estar conosco. Oi, Carol, sempre é uma satisfação participar do podcast, falar com você nesses dias aí próximos do dia 30, segundo turno das eleições. Leandro, vou começar a nossa conversa com alguns reveses que a campanha do presidente Jair Bolsonaro enfrentou nos últimos dias. Episódio, Roberto Jefferson com a campanha do ex-presidente Lula associando a imagem de Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal e a decisão do TSE que garantiu inserções de Lula na propaganda de Bolsonaro como um direito de resposta. Como a campanha do candidato à reeleição pelo PL reagiu a esses últimos acontecimentos? Vamos lá, em relação ao episódio que aconteceu com o ex-deputado Roberto Jefferson do PTB, a integrantes da equipe de campanha do candidato do Partido Liberal, presidente Jair Bolsonaro, me disseram o seguinte, que de imediato repudiaram a postura do Roberto Jefferson, Disseram que embora o ministro Alexandre de Moraes lá atrás tenha exagerado nas decisões, ontem o Roberto Jefferson perdeu toda a razão, porque ele se comportou, abre aspas, bandido, como bandido, segundo esses integrantes com quem eu conversei, porque ao disparar contra os policiais, ele perdeu toda a razão. E de imediato houve uma reação da equipe de campanha do próprio presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, repudiando o que aconteceu. Sobre a questão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral no direito de resposta para o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe avalia que foi uma decisão totalmente desequilibrada, que não houve bom senso em relação a essa perda de tempo das inserções na TV e no rádio. A avaliação da equipe é que não houve bom senso e que houve um desequilíbrio em relação a isso. Leandro, o presidente Jair Bolsonaro foi para o segundo turno no segundo lugar. Ou seja, a missão dele é de uma virada agora no próximo dia 30. Como podemos definir a estratégia adotada pela campanha do PL? Ela mudou muito do primeiro para esse segundo turno? Carol, as prioridades da campanha do candidato do Partido Liberal. O que eu observei nesse período agora do segundo turno, O presidente Jair Bolsonaro, ele abandonou totalmente aquela ideia da motociata, que era uma estratégia do primeiro turno, De mostrar que tem força entre os apoiadores e levar pessoas às ruas, Qual foi a estratégia agora no segundo turno? A estratégia foi fazer alianças pelo Brasil. Aliança com governadores dos 3 principais colégios eleitorais, não só São Paulo, mas Minas Gerais, o segundo colégio, e Rio de Janeiro. Mas, além disso, Carol, reunir prefeitos e vereadores. Algo que o ex-presidente Lula fez no primeiro turno, essas alianças. O Bolsonaro fez agora, essas alianças com prefeitos e com vereadores. E o que me chamou a atenção, Carol, foi uma visita que eu fiz logo no início desse período do segundo turno, um evento que o presidente Jair Bolsonaro fez junto com o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do Partido Novo em Minas Gerais, um evento em que reuniu mais de 600 prefeitos e vice-prefeitos da região, do estado. Lembrando que Minas Gerais possui 853 municípios.
e você conseguir reunir mais de 600 prefeitos e vice-prefeitos, isso é um número muito grande. E eu perguntei para alguns prefeitos qual era a garantia do candidato do Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro, ganhar, agora virar no segundo turno em Minas Gerais. E vários prefeitos falaram em reserva que, olha, nós não apoiamos no primeiro turno por causa das pesquisas. As pesquisas apontavam o ex-presidente Lula, né, como o forte candidato. E eles disseram, não poderíamos apoiar o Bolsonaro numa situação dessa. Como é que a prefeitura ficaria, como é que, no caso, o prefeito ficaria se o Lula ganhasse e o apoio fosse para o Bolsonaro? Então, assim, houve uma estratégia muito forte de falar diretamente com quem está na ponta, que são os prefeitos e os vereadores. Sem contar que um presidente da República reunir vereadores para conversar, os vereadores se sentem com prestígio, porque um presidente não está pedindo ajuda de um governador para o governador falar com o prefeito e o prefeito falar com o vereador. Não, ele teve a iniciativa de reunir os prefeitos e os vereadores para tirar foto com eles. Então, isso aí foi um ponto que eu observei que foi muito trabalhado agora no segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro, ele fez várias reuniões, não só em Minas Gerais, mas São Paulo e em outros estados, para conseguir reunir prefeitos e vereadores. E para essa reta final, Leandro, o que a gente pode esperar? Temos o último debate entre os presidenciáveis, às vésperas da votação do segundo turno. Qual deve ser o tom adotado pelo presidente? E aí acrescento, quais são aqueles temas que devem aparecer bastante nessa semana que antecede a votação? Carol, em relação à postura, ele deve manter a postura calma que ele vem mantendo aí nos debates, né? Até a equipe está recomendando isso, para poder ele falar de uma forma mais calma, para não demonstrar e não mostrar para o público que ele está irritado com alguns assuntos. Isso, na avaliação da equipe de campanha, pegaria mal, né? Para aquele eleitor que quer ouvir proposta, que quer ouvir um candidato calmo e sensato, concorrendo ali no debate. Então, essa deve ser a postura. E o ponto principal que eu destaco é a questão da corrupção. Mais de um ponto, além da corrupção, relembrar o que aconteceu lá atrás no governo do ex-presidente Lula, isso segundo a avaliação da equipe de campanha, e aproveitar o momento para poder mostrar ao telespectador ações do governo e mostrar que, olha, mesmo com a pandemia, mesmo com a guerra lá fora, o governo fez isso, aquilo outro. Então, esses são os temas principais. É a questão da corrupção, mostrar que lá atrás a divisão de cargos nos ministérios, coligações enormes, isso aí fez com que o presidente não tivesse autonomia e que agora seria diferente. Então essa é a avaliação, é a leitura da equipe de campanha que fez essa recomendação para o presidente Jair Bolsonaro. Leandro, eu vou encerrar essa nossa conversa da mesma forma como eu encerrei com a Tainá Falcão, trazendo um possível balanço das campanhas sobre essa disputa pelo Palácio do Planalto. Quais foram aqueles pontos fracos, pontos fortes, onde a campanha do presidente Jair Bolsonaro errou ou acertou, segundo a avaliação dos próprios integrantes da equipe da campanha à reeleição? Vamos lá, os erros e acertos. O principal erro cometido pela equipe de campanha, segundo os próprios integrantes, foi não ter conseguido passar a mensagem das ações do governo para o público mais carente, ou para os indecisos, ou até aqueles que votaram em Jair Bolsonaro em 2018 e que hoje não votaram. Isso, na avaliação deles, eles não conseguiram passar essa mensagem no primeiro turno e que trabalharam isso agora para o segundo turno. Quais os acertos? O principal acerto, segundo a equipe de campanha, foi o contato direto, né, que o presidente Jair Bolsonaro manteve ao longo desses 3 anos e alguns meses através das lives, aquela tradicional live às 7 horas nas quintas-feiras. Então, isso foi um ponto positivo. Ponto forte agora no segundo turno é o apoio que o governo teve, que o Jair Bolsonaro teve, no caso, que a equipe de campanha teve e está tendo dos deputados federais e senadores eleitos, né, de direita, que passaram a fazer campanha nos estados, em cidades onde o presidente Jair Bolsonaro não pôde ir. Então, houve aí vários braços, né, espalhados aí pelo país de deputados e senadores, na maioria eleitos após indicação do próprio presidente Jair Bolsonaro, né? E vale lembrar, houve aí o Nicolas, a Damares e também a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que visitou várias cidades e estados na região Nordeste. E qual o ponto fraco, né, nesse segundo turno? O ponto fraco, segundo a equipe de campanha, foi saber lidar com falas do presidente Jair Bolsonaro fora de contexto, né, falas usadas pelo Partido dos Trabalhadores. Esse aí, na avaliação deles, foi um ponto fraco. Leandro Magalhães também numa correria, tenho certeza que vai seguir aqui pela região sudeste, que é a prioridade das campanhas nessa reta final. Mais uma vez, muito obrigada, um bom trabalho para você e a gente se fala numa próxima, com certeza. Um beijo. É isso, Carol. Vou me preparar agora para a próxima viagem, que a agenda vai ser bem extensa em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Grande beijo, até mais.
E assim encerramos o Item Mais de hoje. É reta final das eleições, segundo turno já está se aproximando e, claro, vamos focar essa semana justamente nisso. Na disputa pela presidência e também na disputa pelos governos estaduais, onde ainda teremos segundo turno. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.